né? Muito obrigado, né? Vamos começar, então, com a Raquel de Fraga Lopes. Raquel, você está presente aí? Eu estou vendo você ali. Oi, sim. Certo, Raquel. Então, a gente vai iniciar por você, né, mestranda da USP, né? A Raquel está aí com um trabalho, né, intitulado Fragmentos de uma Teoria do Romance em Novalis, né? Raquel, você vai dispor aí de 20 minutos. Eu vou passar, então, agora o microfone para você a partir de agora. Raquel, todo seu. Obrigada, Márcio. Bom, então, vou fazer a leitura do texto que eu preparei e que eu acho que vocês têm aí exposto. Então, o título do meu trabalho é Fragmentos de uma Teoria do Romance em Novalis, um tema, acho que, sobre o qual não se discute muito, mas eu achei interessante. Então, por isso, pesquisei um pouco sobre esse tema. Então, vou começar com a leitura. Dentre os gêneros poéticos centrais para o movimento literário e filosófico do romantismo, destaca-se o romance. Considerado na estética clássica como gênero menor, o romance ganha uma centralidade ainda não experimentada. Raquel, eu vou pedir para você aumentar um pouquinho o volume de voz, né, tá, para ficar mais nítido para a gente. Muito obrigado. Considerado na estética clássica como um romance de Acho que a Raquel aumentou o volume e caiu. Não devia ter pedido para ela aumentar o volume, né? Acho que foi só ela, gente. No presencial, tá todo mundo ok aí? Vinícius, você está ouvindo agora? Agora eu vos ouço, vocês me ouvem? Certo, então, como a gente teve algum problema aí com a Raquel, eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder tempo, eu vou avançar então para o Vinícius, né, que é a próxima pessoa que está, né, no online, né, depois a gente volta então com a Raquel, certo, Vinícius? Então eu vou passar para você, né, enquanto acho que ela vai fazer o retorno aí, então vamos passar para o Vinícius. O título do Vinícius é Mérito e Ingenuidade da Crítica, Benjamin lendo os primeiros românticos alemães, né? Vinícius também da USP, né, doutorado da USP, né? Vinícius, vou partir, né, vou passar a palavra para você, né? Manda ver. Raquel, só se você estiver ouvindo, passei para o Vinícius aqui, certo? Né? Depois a gente volta para você, que você acabou caindo, né? Eu caí. A gente retorna. Tá. Aí você fica depois dele. Então tá bom. Então posso começar? Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de conversar com vocês, parabenizar todo mundo que está organizando o encontro, o congresso, aos colegas da mesa também, dar minha boa tarde. Bom, então vamos lá, eu vou começar um pouco a minha proposta, pensar como Benjamin lê os românticos e o que ele acha de interessante e quais as ressalvas que ele levanta frente aos românticos. Principalmente o Schlegel, né? Ele toma o Schlegel como representante do grupo, então eu vou assumir a mesma toada do Benjamin para caracterizar um pouco o que ele enxerga ali. Então, lá na tese de doutoramento dele, de 19, que é sobre o conceito de crítica no primeiro romantismo, ele tem uma frase que diz: apenas com os românticos se estabelece de uma vez por todas a expressão crítico de arte em oposição à expressão mais antiga juiz da arte. Bom, nessa transformação, nessa noção de crítica, o que o Benjamin está enxergando é que o que ele chama de juízes da arte tendiam a tomar uma tábua de mandamentos e de característica de certas obras como quase mandamentos divinos aos quais as obras deveriam ser submetidas. Em geral, eles recorriam à poética do Aristóteles e enxergavam as obras a partir dessa tábua de categorias, digamos assim. E aí, bom, evidentemente não dava muito certo, como ele mesmo nota
na tese de habilitação dele, que é sobre a dramaturgia do século XVII alemã, né, o Trauerspiel, o drama lutuoso, que eles enxergavam, os críticos, esses chamados juízes, enxergavam aquilo como uma caricatura da tragédia grega clássica, porque ela não correspondia aos critérios estabelecidos de antemão. Nas palavras do Benjamin, tratava-se de uma ciência para a qual a crítica estilística e a análise formal eram disciplinas auxiliares. Bom, o que o Benjamin vai enxergar nos primeiros românticos de interessante é que eles vão mudar esse papel da crítica e, portanto, da obra de arte também, no sentido de que eles vão conceber que a própria arte traz em si o seu critério de criticabilidade e que, portanto, ela traz algum tipo de potencial reflexivo, ela guarda em si saber, sendo que a crítica, nesse contexto, partilha com a obra, nos termos do Benjamin, as mesmas leis. E, portanto, a tarefa da crítica passa a ser a realizar como que um experimento na obra de arte, através da qual a reflexão da obra de arte, é despertada e ela é levada à consciência e ao conhecimento de si. Vocês percebem, então, portanto, que se trata de uma mudança bastante significativa e que, como todo mundo sabe, para o Benjamin isso vai ser um critério muito importante, que é da onde vai partir a ideia da crítica imanente, que, por uma boa escola da tradição de análise estética, é algo fundamental. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo trabalho do Benjamin sobre os românticos, ele faz uma grande ressalva, uma ressalva bastante dura, inclusive, no qual ele diz: o julgamento da obra, segundo os critérios imanentes, foi conquistado com base em teorias românticas que, certamente, em sua configuração pura, não satisfazem completamente nenhum pensador atual. Percebe que é uma frase tão dura quanto o mérito que ele colocava, né? Uma ressalva tão grande quanto. Aí um pouco o que eu proponho aqui é a gente pensar a maneira pela qual o Benjamin consegue fazer afirmações quase antagônicas frente a um mesmo tipo de reflexão, que no caso é incorporada no Schlegel. Para o próprio Benjamin, isso a gente consegue entender essa postura antagônica frente ao pensamento primeiro romântico na própria concepção de arte deles, que para o Benjamin se resume ou se restringe à teoria da sua forma, a sua da obra de arte, né, da teoria sobre arte, nos termos do próprio Benjamin. Bom, então vamos tentar entender como que o Benjamin lê a construção do sistema romântico. Então eu vou me remeter um pouco aos românticos, ao Schlegel principalmente, e basicamente o que se escreve ali na Ateneu, nas lições e nas ideias, naqueles fragmentos. O sistema romântico não se faz a partir de uma construção na qual, tijolo por tijolo, a gente vai construindo o conhecimento, né? Na verdade, tratam-se de materiais e produções espalhadas na vida e que vão como que se sedimentando e criando uma estrutura que, apesar de disforme, forma um todo único. Faz sentido isso? Então, são objetos perdidos que, no fundo, partilham todos uma mesma teia invisível, digamos assim. Nos termos do Benjamin, ele coloca no seguinte: a reflexão constitui o absoluto, e ela o constitui como um médium. Schlegel depositou uma grande importância, agora eu vou grifar os termos do Benjamin, na conexão uniforme e constante no absoluto ou no sistema. Bom, essa conexão uniforme e constante não deixa de ser a tal da poesia única, ou no fragmento famoso, fragmento manifesto de 116, uma poesia universal progressiva, que, como diz um outro fragmento, 121, trata-se de uma síntese absoluta de antíteses absolutas, alternância de dois pensamentos conflitantes que engendra continuamente a si mesma. Um ideal é, ao mesmo tempo, ideia e fato.
Então, é um pouco essa ideia de tentar juntar essas coisas espalhadas no mundo que vai caracterizar para o Benjamin o cerne da teoria romântica e, portanto, da maneira pela qual eles enxergam a arte. Os românticos, como todo bom idealismo alemão, todo bom pós-kantismo, partem de uma pressuposição, digamos assim, de que, nas palavras do Schlegel, o homem é racional e a razão é livre e nada mais do que um eterno autodeterminar-se ao infinito, por meio das oscilações entre opostos em direção ou rumo a uma resolução sintética, que a gente sabe é a imaginação do Fichte. Né? O papel da imaginação do Fichte é justamente tentar achar meio de conciliar assertivas contraditórias entre si. Nos termos, de novo, do Schlegel, assim como é preciso que as imagens e antíteses sejam apenas sugeridas ou novamente dissolvidas para que a expressão oscilante e fluida corresponda ao vir a ser do vivo. Eu vou marcar o vivo, porque o vivo é uma grande questão importante na maneira pela qual, agora, os românticos leem o Fichte. Porque o Fichte passa a ser, para o Schlegel e Novalis e afins, o lugar onde se encontra uma depuração metódica da reflexão crítica, e não mais uma doutrina do saber, como gostaria o próprio Fichte. Então, ele passa a ser método. Eles encontram no Fichte, ou nas reflexões do Fichte, principalmente na doutrina da ciência, uma questão de método, como o próprio diz, o método, o próprio Schlegel, né? O método é o que há de melhor no Wilhelmmeister, do Goethe, na doutrina da ciência do Fichte, e, no fundo, também na Revolução Francesa. Eu não vou entrar no Goethe na Revolução Francesa, por uma questão de tempo, muito menos no Fichte também, eu só vou dar uns pitacos à torno do Fichte, para tentar caracterizar este mecanismo, digamos assim, de uma dialética primeiro romântica, né? Então, o que eles vão enxergar lá é que a dinâmica do pensar, do pensar e da vida, portanto, né? Tanto que traz o Goethe, traz a Revolução. A maneira de pensar, tal como exposta na doutrina da ciência, estava certa, mas ela partia de um pressuposto equivocado. Qual seja, o eu absoluto fichtiano, aquele que põe a si próprio de maneira incondicionada, segundo a forma e segundo o conteúdo, que vai ser um juízo tético nos termos do Fichte, não dá para assumir ele como princípio estruturante da reflexão e, portanto, do pensamento. Ele serve, de novo, como método, ou, em termos mais românticos, tal como uma tática auxilia no combate, mas não vence a guerra. Nos termos do Schlegel, proposições fundamentais são para a vida o que instruções redigidas em gabinetes são para o comandante de campo. Então, vocês percebem que o que está em jogo é a maneira pela qual o Fichte organiza sínteses progressivas, principalmente na parte teórica. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque não vai dar tempo, mas todo mundo lembra, né? Ou todo mundo algum dia já soube, que o Fichte põe um não-eu puro incondicionado segundo a forma e o conteúdo, ao qual vai ser oposto ele põe um eu, incondicionado, aí ele vai pôr um não-eu incondicionado segundo a forma, porque a oposição não advém do pôr do eu, mas condicionado enquanto o conteúdo, porque o não-eu só existe porque existe o eu, e depois vai vir um terceiro que vai delimitar a atuação dos dois, e aí eles vão chegar... Enfim, é esse processo da dialética fichtiana que parte da oscilação que os românticos vão enxergar como método, e não como princípio estruturante. Então, portanto, a ciência e a filosofia e a poesia e tudo mais deixam de ser a ciência por excelência, cuja função era, segundo o próprio Fichte, procurar o princípio absolutamente primeiro, pura e simplesmente incondicionado de todo o saber humano, e passa a ser método. Um método que, como todo mundo sabe, no mundo pós-kantiano, tende a superar o abismo entre a razão prática e a razão teórica. O abismo entre o universal e o particular, seja no âmbito puramente teórico, o cognoscente de conhecimento, seja no âmbito da moral, seja no âmbito das obras de arte, do belo. Tanto faz aqui, para os meus propósitos, se pensados em termos da antinomia de gosto
ou pela relação do sublime. Em termos propriamente kantianos, a razão vai mais longe do que o próprio ato de conhecer. Ela não se restringe à relação entre intuição sensível e as categorias do entendimento. Ela vai além, claro, que na sua pureza, o que não implica, por sua vez, que ela seja incondicionada, ou seja, uma quimera. Significa somente que ela seja incondicionada, ou seja, que ela não encontre um correlato sensível na realidade. Certo? Faz sentido isso, né? É justamente esse ato entre as duas coisas, esse buraco, esse abismo, que é aquilo que o Rubens Rodrigues Torres Filho chama de a questão da síntese, ou melhor, da unidade originária que a síntese necessariamente pressupõe. É isso que está em jogo, mas está em jogo deslocado do âmbito do conhecimento para o âmbito da vida. O Schlegel mesmo indica isso em Conversa sobre a Poesia, no qual a gente vê um diálogo entre o Antônio e o Ludovico, que, segundo o tradutor, né, o Victor Pierre Striedmann, seria o próprio Friedrich e o Schelling. Então, eu vou citar o diálogo. Né? Aí o Antônio, que é o Friedrich, fala: portanto, tudo que nos resta desejar é a capacidade de encontrar ideias de poemas em nós mesmos e depois a tão elogiada faculdade de poetar segundo ideias. O outro responde perguntando: você acha impossível, por acaso, que se construa a priori poemas futuros? Aí a resposta: mostre-me ideias de poema e eu garanto que lhes mostro esta faculdade. Bom, então, a gente vê aí que o pressuposto do primeiro romantismo, o que equivaleria, forçando um pouquinho aqui a argumentação, ao primeiro princípio do Fichte, é justamente essa conexão sem fim que o Benjamin chamou a atenção entre tudo que a humanidade já produziu, tudo que ela está produzindo, tudo que ela ainda virá a produzir. Por isso que, para a filosofia, ou para esse pensamento primeiro romântico, é impossível, nos termos do Schlegel, apresentá-la, a filosofia, e acrescentar parte por parte, de modo que o que é por si primeiro já esteja completamente fundado e explicado. Não se trata, portanto, de uma progressividade cumulativa, no qual a coisa vai ganhando corpo e vai crescendo, percebe? O chão desse que subjaz esse pensamento primeiro romântico, portanto, não pode ser uma subjetividade isolada, que no seu pôr funda o mundo, ou mesmo um sujeito transcendental aos moldes kantianos, né, que fica fechado em si mesmo e tenta interagir com a realidade. Antes, o contrário, o sujeito que, através de outros sujeitos, produz saber, produz razão, produz verdade. Ou encontra essa verdade, depende, depois a gente pode conversar sobre isso. As ações, portanto, são indiscutivelmente de um eu, mas nunca de um eu puro e incondicionado. Ela passa a ser essa congregação das partes e dessas obras e dessas ações das pessoas que se tornam como uma espécie de paisagem no horizonte, que a tudo congrega. Por isso que o Schlegel pode fazer uma afirmação tal qual a seguinte: faz parte, dependendo de como se considera isso, ou nenhum conhecimento específico, ou todos. E com isso, a doutrina abandona a torre de marfim e se coloca do lado da multidão. Esse é um tema bastante explorado pelo Márcio Suzuki, né, no Gênio Romântico, que eu não vou entrar no mérito aqui, eu só queria pontuar que isso é muito importante. Que, portanto, o outro, para o Schlegel, jamais vai ser um outro incondicionado segundo a forma e condicionado segundo o conteúdo, como para o Fichte. Porque, afinal, a totalidade primeiro romântica, a despeito de também ser pressuposta, que é essa totalidade das formas que na sua interconexão formam essa paisagem do horizonte sempre em construção, ela nunca vai residir numa autoconsciência do eu, mas no conjunto das produções humanas. Por isso que ele afirma que o saber é cíclico, ou mais precisamente elíptico, nos termos do próprio Schlegel. A representação da filosofia que cabe nesta época é de uma elipse com dois centros, um ideal da razão e o outro real do universo.
O outro romântico, portanto, é também um eu, um outro eu no mundo, ou como eles dizem, um indivíduo, ideia personificada, que carrega o mundo em si, tal como eu, o outro também carrega. O mundo inteiro passa a ser parte dessas partes fragmentadas, portanto, que compõem esse todo que subjaz a vida. Então, tudo é fragmento. O pensamento, a organização do mundo, o conhecimento, as artes, etc, etc, etc. E são esses pedaços que constituem essa teia invisível, sempre em processo de formação, que a gente poderia chamar, talvez, de humanidade, na qual um indivíduo e todos os outros, bem como suas produções ao mesmo tempo, fazem a humanidade. Ou invertendo a equação, que é como ele faz no fragmento 24 das ideias, que eu vou citar agora. A simetria e a organização das ideias, a simetria e a organização da história nos ensinam que, enquanto era e se tornava humanidade, esta já era e se tornava efetivamente um indivíduo, uma pessoa. O que não quer dizer que é tudo igual o tempo todo. Claro que as coisas mudam de época para época, tanto que eles fazem constantemente ressalvas de que não devemos louvar o passado. Mas a grande questão é que está tudo presente ao mesmo tempo, o tempo todo, na particularidade daquele fragmento, daquela expressão humana, daquele contexto. Sendo assim, o que garante esta unidade do saber seria essa conexão pressuposta, nos termos do Benjamin, não na sua substância, que é em toda a parte a mesma, mas nos graus de seu desdobrar manifesto. A dialética do primeiro romantismo, portanto, eu já estou me encaminhando para o final, tem na poesia o pressuposto da sua universalidade. Poesia entendida como esta substância que subjaz, e não quanto um gênero específico. Nos termos deles, é o lugar da atuação do gênio, gênio que cabe a todos nós, todos temos gênio, nos termos do Novalis, né? Que não deixa de ser a fantasia personificada, que cria a partir do sentimento e não necessariamente da razão. Então, portanto, um dos polos dessa dialética primeiro-romântica só existe por meio, nos termos do Schlegel, por meio dos artistas, na medida em que vinculam passado e futuro no presente. A humanidade se torna um indivíduo. No entanto, não basta essa ação do sentimento, essa ação da sensação. O suprarracional deve coexistir com o racional. Caso contrário, agora são as palavras do Schlegel também, surge o autoaniquilamento, ou seja, os indivíduos se suprimiriam, se autoaniquilariam, surgiria o reino da iliberdade, mas, ao mesmo tempo, se a razão chegar e solapar a todos esses processos e subsumir essa parte sensível a si, o ideal dessa humanidade que subjaz também se desmantelaria. E, portanto, a criação, que é o núcleo da poética e da fantasia, deixaria de existir. Fica assim, de um lado, portanto, invenção e entusiasmo, o lado da filosofia, fantasia e criação no outro lado, o lado da poesia. Nos termos do Schlegel, quem tem fantasia tem poder de aprender poesia. Ainda se tem de chegar ao ponto em que todo filósofo escreva um romance. Certo. Ô, Vinícius, você pode ir encerrando, fazendo um favor, que já passou aí alguns minutos. Oh, desculpa. Então era um pouco isso. Aí, portanto, o que o Benjamin vai enxergar é por que as obras fazem esses fragmentos que compõem o todo, elas guardam em si potencial reflexivo, mas como elas só existem por causa desse ideal, elas se submetem ou elas perdem a historicidade na qual elas mesmas existem. Por isso, a ingenuidade. Desculpa, gente, eu ter passado o tempo. Não, tô tranquilo. Se você quiser dar uma conclusiva, né, já... Então, é mais ou menos isso, entende? Dado essa ideia do universal, desse ideal da humanidade que subjaz, que garante a produção das obras, que as obras guardem em si reflexividade, ele enxerga daí o critério, o mérito dos românticos, que é
enxergar que as próprias obras guardam em si o seu critério de criticabilidade. Mas, ao mesmo tempo, porque elas só existem em função desse ideal, elas passam a poder existir em qualquer época, digamos assim, e elas se dissolvem numa ideia transhistórica. Então, o mérito eles enxergam que as obras guardam reflexividade, e a ingenuidade, digamos assim, é que, ao tornar histórico esse processo da reflexividade da obra, eles perdem a própria história, porque ela existe em função deste ideal transhistórico. Desculpa, gente, eu falo muito. Não, sem problema, sem problema. Muito obrigado, viu, Vinícius? Né? Um assunto muito bacana, né? Eu que faço doutorado também em Goethe, acho fantástico também, né? Tem até uma perguntinha para você no final. Mas vamos prosseguir aqui com a Raquel, né? Que havia começado, né? Raquel, pode dar o ar da graça aí. Eu já lhe apresentei, já também dei o título aqui do seu trabalho. Você pode, né, prosseguir aí, pode abrir sua câmera. Pois é, eu acho que eu vou deixar ela fechada só para garantir que a conexão não cai. E vou, então, reiniciar a leitura do texto. Tá jóia, então. Pode mandar ver. Considerado na estética clássica como gênero menor, o romance ganha uma centralidade ainda não experimentada ao longo da história da literatura, no romantismo, devido ao fato de ser considerada uma forma ideal de desenvolvimento da arte e pensamento românticos. O projeto de uma poesia universal que uniria não apenas gêneros literários, mas também aptidões espirituais, como a genialidade e a crítica, numa nova ideia harmônica de arte e de mundo, se realizaria principalmente por meio dessa forma artística do romance. Assim, para os pensadores e poetas do primeiro romantismo, era necessário se enveredar na produção do romance e, igualmente, em uma reflexão teórica que concedesse as bases para sua consecução. Nesse empreendimento teorético, encontra-se, ao lado de Friedrich Schlegel, que reconhecidamente se dedicou a uma teoria do romance, seu contemporâneo, Friedrich von Hardenberg, como se pretende evidenciar na presente exposição. Bom, embora seja um gênero cujo florescimento se deu em diferentes épocas e lugares, o romance, em sua forma mais bem-sucedida, na visão dos primeiros românticos, consistia na obra de Goethe, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, lançada entre os anos de 1795 e 1796. Mencionando a obra, bem como a Revolução Francesa e a doutrina da ciência de Fichte, Friedrich Schlegel emblematicamente diz se tratar das maiores tendências da época. Foi muito provavelmente levado pelo entusiasmo de Schlegel que Novalis, supõe-se no outono de 96, entra em contato pela primeira vez com o romance, vindo a retomar a leitura com maior intensidade no ano seguinte, entre os meses de abril e junho, após a morte precoce da noiva Sophie van Kuhn, em maio de 97. As anotações mais extensas sobre o livro e o gênero do romance surgem, contudo, apenas no ano seguinte, em 98, exemplarmente no breve ensaio intitulado sobre Goethe. O texto, que versa sobre o espírito goetheano e obras literárias e científicas do autor, contribui tanto para percebermos as impressões de Novalis sobre o venerado livro, como para introduzirmos sua conceitualização do romance. Então, agora me dirijo mesmo para o desenvolvimento da apresentação, né? A teorização de Novalis e os romances da época de Goethe. Recorrendo à sua definição de arte enquanto atividade que envolve entendimento, assim como fantasia, witz e faculdade de julgar, Novalis aponta que o romance de Goethe é, cito, por inteiro, um produto da arte, uma obra do entendimento. Fim de citação. Ora, se o romance de Goethe, de um lado, vale-se da fantasia com parcimônia, por outro lado, realiza o desenvolvimento de uma ideia, a saber, a arte de viver, né? Isso está em Pollen, e dá para a gente supor que ele se refere ao livro aqui. Suscitando um fragmento de seus Meisterstudien, veremos que para Novalis o entendimento está em ação em Meister, ao longo da narrativa, em especial em seu desenlace. De modo mais concreto, o herói Wilhelm encontra-se numa encruzilhada entre, cito Novalis, a aspiração pelo elevado e pela classe mercadora, mas tem de poder chegar a um estado harmônico em que prevaleceria o senso para a bela arte ou a vida de negócios. Operando pelo entendimento, faculdade capaz de sintetizar a diversidade formando uma unidade, Goethe logra
alcançar na narrativa um desfecho harmônico, a saber, através do personagem Nathalie, cujo caráter define-se tanto como prático quanto humanista. Assim, em Vir Remaster diz Novalis, cito ele agora, ambos os caminhos e ambas as figuras fluem para um único ponto. Esse traço filosófico que Novalis percebe em Meister parece refletir em sua concepção de romance, presente nos fragmentos logológicos 2, em que ele compara história filosófica e gêneros narrativos. Se na história da filosofia emprega-se a razão, faculdade responsável por estabelecer um conhecimento universal a partir de conceitos e ideias, na épica e no romance, os acontecimentos desdobram-se e articulam-se pelo entendimento. Mas o romance não se faz apenas pela ideia, exige-se a configuração artística que ele apresenta. Em Meister, Goethe exibe ambos os elementos necessários para a consecução do romance. Possuindo um notável talento artístico, o poeta alemão soube elaborar também a ideia da formação humana. Meister seria, por assim dizer, uma obra de arte completa. Bem executada em sua forma, ela detém ainda um conteúdo, de modo que se aproxima da arte paradigmática dos antigos. E que, cito Novalis, seu Meister aproxima-se bastante deles, pois é pura e simplesmente romance, sem adjetivo. Como se pode observar, apesar das duras críticas que Novalis tecerá em seus fragmentos do Meister de Turing em relação ao romance, esse livro de Goethe foi um importante ponto de partida para sua noção de romance. É razoável pensar que, através dele, cristalizou-se para Novalis a ideia de que esse gênero literário não é apenas uma representação quixotesca da realidade, tampouco expressão do jogo interior de sentimentos e pensamentos. Em um fragmento, coligido em seus escritos sobre a anedota, Novalis defende que no romance o que se exprime é a vida. O romance trata da vida, Leben, representa a vida. Tendo isso em vista, recairá ao poeta romântico a tarefa de desenvolver a capacidade de observação, estudar o mundo, cito, assim como o pintor, o músico e o mecânico estudam a cor, o tom e a força. Fim de citação. Se o romance trata da vida, com isso não se quer dizer que a obra intenta emular o mundo e suas relações comuns e circunstâncias dadas, mas sim que procura desvelar o infinito, que se oculta sob a forma finita. E agora cito Novalis novamente, nenhuma imitação da natureza, tudo tem de ser poético. Em outros termos, o ideal tende a transparecer na exposição da realidade que o romance faz. A despeito do fato de esta teorização de Novalis não colocar no centro a história dos romances, ela dispõe de referências que apontam para uma extensa ocupação com diversos livros e autores, bem como para uma consciência do desenvolvimento histórico que possibilitou o florescimento do romance na modernidade. Estava definitivamente no horizonte de Hardenberg, e tanto mais no de Schlegel, a periodização da poesia em termos de produção antiga e moderna. Periodização esta que também trouxe consigo uma hierarquia, em que a segunda forma artística moderna pode superar a primeira antiga. Para entender isso, talvez seja útil lembrar da oposição entre o ideal artístico clássico, que concebe a obra como circular e fechada em si, detentora de organicidade e harmonia, e o ideal de arte inaugurado pelos românticos, figurado pela linha e pela progressão infinita. No programa estético romântico não se aplica a preconização de Winckelmann, segundo a qual caberia aos modernos imitar os gregos, os verdadeiros detentores de um discernimento artístico, mas sim ultrapassá-los. Nesse sentido, Novalis, em uma linguagem matemática, compara a épica com o romance, situando o segundo numa posição mais elevada. Se o poema épico perdura, o romance, por sua vez, eclode, wächst fort. Na épica há uma progressão aritmética, ao passo que no romance tem-se uma progressão geométrica, isto é, a possibilidade de uma representação da vida em sua infinitude de aspectos. Novalis observa que o romance surge da falta da história. Se o gênero épico retrata um mundo poético em que o mito ocupava um lugar central na vida humana, fornecendo uma narrativa explicativa do mundo, o romance move-se, por sua vez, num contexto marcado pela perda de um estado mitológico originário. Dado que esse estado mitológico deixou de existir, ele terá de ser, por assim dizer, recriado no romance, pois que este, por sua natureza, pressupõe ao leitor, cito agora, pressupõe ao leitor e ao poeta e ao leitor um sentido divinatório ou histórico. Fim de citação. Diante disso, o romance vem como que para cumprir a função do mito, insuflando no mundo ordinário uma aura divina e harmonicamente articulando os fenômenos,
semelhantemente à mitologia da razão, anunciada alguns poucos anos depois pelos pensadores do idealismo alemão. No ímpeto restaurador, o romance procura reconstruir o mito, qual não dependerá mais de um plano de fundo cultural enraizado em uma nação, sendo antes, nas palavras de Novalis, história livre. Isso nos leva ao ponto de discrepância entre o paradigma do romance. De romance clássico, representado por Goethe em seu romance, Meister, e teorizado por Hegel em seus cursos de estética, e o romance romântico. Pois para os primeiros as condições do mundo moderno são outras, eminentemente prosaicas, de modo que o romance espelhará precisamente esse novo estado de coisas. Para os românticos haveria a possibilidade de uma reintrodução do mito, nesse sentido mais amplo, e a conservação de uma dimensão transcendental no mundo, a despeito da emergência de uma realidade desencantada na modernidade. Nesse sentido particular, o romance, como Novalis o concebe, aproxima-se da época em que se encontrava uma visão de mundo poética e integradora, aqui, porém, não mais vivenciada e transmitida por um povo, mas configurada conscientemente por indivíduos. Assim, o romance, além de constituir-se como uma história livre, em um espaço de realização das capacidades subjetivas, é ao mesmo tempo uma mitologia da história, uma narrativa explicativa e norteadora, que, apesar da ausência de deuses, poderia conceder à modernidade uma aura divina por esforços individuais de um estado de ânimo poético. Apesar de considerar o Meister de Goethe como romance por excelência, Novalis pondera que a ele falta, de modo geral, justamente essa constituição romântica do mundo. Na verdade, o autor de Werther, uma vez celebrado, como diz ele em Pollen, delegado do espírito poético sobre a Terra, é também visto como aquele cuja imaginação é limitada, passando ao largo da genialidade romântica, eclético, um mero sucessor dos antigos. Se romance é a representação da vida, e essa é tal como pode ser vista na perspectiva do infinito, então o romance tem de expor o sentido elevado nos acontecimentos pequenos e revelar, cito agora a Novalis, a suprema simpatia e coatividade que subjaz ao universo. Como consequência, em uma oposição ao feito literário de Goethe, Novalis designa o romance como eminentemente poético. O romance é, do início ao fim, poesia. Se é verdade que essa representação poética procura ressignificar esteticamente a realidade prosaica, nem por isso dá lugar a uma imagem artificial das coisas. Contrariamente, nas palavras de Novalis, em um livro genuinamente poético, tudo parece tão natural e, contudo, tão maravilhoso. Fim de citação. Nessa concepção de romance, o poético e o natural precisam, portanto, coexistir harmonicamente, sem que se incorra numa representação econômica, como em Goethe, ou em uma criação meramente figurativa. Esse segundo caso, num certo sentido, aplicar-se-ia ao romance de Friedrich Schlegel, Lucinde, de 1799. Nessa obra, diz Novalis, Friedrich faz traquinagens poéticas com a especulação, Spielerei. Os conceitos e as palavras são seus personagens, um romance misterioso. Essas figuras alegóricas, essa crença na personalidade dos conceitos. Fim de citação. O romance do estimado contemporâneo de Novalis, que retrata a época filosófica em que ambos os autores viveram, faz uso sistemático de uma linguagem alegórica, que permite inserir na narrativa assuntos abstratos, em especial ao personificar ideias filosóficas e reflexões sobre as artes. Porém, uma vez empregando alegoria, o romance estreita-se ao artificial, quando por sua natureza o gênero do romance pertence, nas palavras de Novalis, à poesia natural. Além disso, por mais que Schlegel tenha em vista, neste seu livro, a concretização da arte e pensamento românticos, e tenha pretendido levá-los a termo radical e, consequentemente, ele ainda se deteve na sombra de Goethe, para Novalis. Numa carta endereçada a Caroline Schlegel, Novalis diz que o romance de Friedrich não carece de ressonâncias românticas. No entanto, o todo e o individual não estão suficientemente leves e simples e livres de pó de prateleiras. Para Novalis, apesar da presença de elementos românticos, o sonho e a fantasia, por exemplo, caíram no esquecimento. Em suas formas literário-filosóficas, Schlegel se abstém de traduzir a totalidade do espírito romântico e compromete-se demasiadamente com as diretrizes estéticas do classicismo. Agora me dirijo, então, para
algumas considerações breves do romance de Novalis. Se esse esboço teórico de Novalis não se constitui como uma abordagem sistemática, com fins fundamentalmente contemplativos, transparecem nele, por sua vez, uma preocupação em refletir e determinar o gênero do romance com vistas à sua produção. O romance, que se beneficiou dessa ocupação teórica, Heinrich von Ofterdingen, a despeito de ter permanecido inacabado, concretiza precisamente essa intenção e evidencia o que é, para Novalis, o romance romântico. Por essa razão, os últimos parágrafos de nossa exposição se concentrarão nesse livro. Ofterdingen foi redigido no ano de 1800 e pode ser tomado, num certo sentido, como uma reação direta ao Wilhelmeister. A Caroline Schlegel, Novalis escreve, referindo-se ao seu plano de escrever Ofterdingen, num nítido contraponto ao romance de Goethe. Pelo que vejo, nossos primeiros romances são imensamente distintos. No meu caso, significa... Ok, obrigada, Márcio. No meu caso, significa nada senão anos de transição, Übergangsjahre, do infinito para o finito. Opondo-se à ideia clássica de formação, de anos de aprendizado, Novalis apresenta em seu romance as experiências de vida de Heinrich, um jovem inclinado à arte poética que, percorrendo as paisagens medievais de sua época, não chega a um ponto culminante nesse processo formativo, mas segue continuamente se desenvolvendo em um processo linear. O percurso formativo de Heinrich, sob máscaras, para usarmos o termo do autor, de um passado distante e mítico, evidencia o que Novalis concebe como uma formação universal, a saber, um movimento espontâneo e infinito de expansão progressiva da subjetividade. Tendo em vista a noção de que o romance tem de ser inteiramente poético, em Ofterdingen, Novalis empenha-se em retratar o mundo para além de sua dimensão prosaica e visível. Isso pode ser observado já no primeiro capítulo, que descreve o sonho de Heinrich com a flor azul, símbolo da conciliação entre o espiritual e o material. E aqui eu coloco um trechinho, mas eu vou pular por conta do tempo. É com essa expectativa de encontrar a unidade entre as oposições do mundo que Heinrich deixa a cidade natal de Eisenach em direção ao sul da Alemanha, descobrindo na poesia a possibilidade de restaurar... Desculpa. Siri aqui. Perdão. Automaticamente abriu a site aqui. Descobrindo na poesia a possibilidade de restaurar essa unidade originária do mundo. Não apenas o curso formativo de Heinrich deixa entrever a visão de mundo romântica, como também a exposição de que Novalis se vale, a saber, a conjugação entre os gêneros literários distintos, como o lírico e o conto de fadas, num romance. Isso sinaliza para um esforço consciente de integrar em Ofterdingen ideias e formas expositivas românticas, realizando assim o ideal da poesia universal progressiva. Bom, então me dirijo para as considerações finais. Como se pode perceber, no interesse enciclopédico de Novalis, que abrange filosofia, ciências da natureza, religião e história, figura também um interesse literário central, que fomentou a intensa ocupação com obras de diferentes épocas, em especial com os romances de seus contemporâneos. Dessa ocupação resultou, como procuramos mostrar, um esboço teórico que tensionou pensar e determinar a natureza do romance diante de outras formas literárias e principalmente diante das obras já elaboradas. Apesar de fragmentar e ocasional, pareceu conveniente trazer à discussão essa reflexão empreendida por Novalis, pois dentro da história da teoria do romance, ela se situa, aparentemente, numa posição muito particular, poderíamos dizer, entre o paradigma clássico e o romântico, tal como se realizou em Lucinde. Para o todo do pensamento de Novalis, essa reflexão mostrou-se igualmente profícua, uma vez que abriu caminho para o desenvolvimento de seu romance, Heinrich von Ofterdingen, através do qual o poeta pôde transmitir suas ideias filosóficas e pretensões estéticas, as quais encontraram amplas reverberações na produtividade artística do romantismo tardio. Eu agradeço pelo tempo. Já encerrou já, Raquel? Você tem mais 2 minutos ainda. Já encerrei, obrigada, muito obrigada. Já encerrou já? Muito obrigado, então, Raquel. Aí no final, aí depois das outras 2 apresentações, a gente vai abrir um espaço aí para as perguntas, né? Vamos dar prosseguimento, então,
com a próxima apresentação. Lucas. Opa. Lucas, oh meu Deus. Lucas Damian, Tranquilo. eu passo a palavra para você, Lucas, né? A gente está com um problema de latido aqui, não é interferência, é latido, mas aí eu vou fechar aqui meu microfone. Né, Lucas, a apresentação do Lucas se chama O Eu Fantasma em Fichte e Novalis. Pode mandar ver, Lucas. Valeu. Pessoal, eu agradeço mais uma vez o comitê organizador, o pessoal lá online, sobretudo o pessoal aqui, com o qual eu compartilhei esses dias passados. Foram muito bons, tomara a gente fique em contato. Então, eu preparei essa fala, vocês já sabem, eu não sou daqui, eu sou argentino, sou de Buenos Aires. Estou trabalhando na USP há alguns meses já. Eu preparei uma fala em português, aí está projetada mesmo. Tomara não tenha muito erro, mas a gente vai conseguir se entender, eu acho. Vou começar, então, vamos lá. Opa! Aí deu? Então tá. Então é isso. O Eu Fantasma em Fichte e Novalis. Introdução. Mais uma coisa rapidinho. Eu coloquei algumas citações em espanhol porque eu não consegui a tradução para o português, tá bom? Mas é isso. Tem algo de português, algo de espanhol. Introdução. Em Carta Fichte, do ano de 1799, Jacobi afirma o seguinte: el hombre solo puede encontrarse a sí mismo en Dios, y es para sí mismo insondable porque el ser de Dios es necesariamente insondable para él. De otra manera, habría en el hombre una facultad superior, y Dios debería poder ser inventado por el hombre. Entonces Dios sería solo imaginación, y no el más alto ser. El hombre se pierde a sí mismo tan pronto como quiere fundamentarse solo en sí mismo. Entonces todo se disuelve, progresivamente para él. El hombre tiene pues esta elección, o la nada o un Dios. Elegir la nada le convierte en Dios, es decir, hace de Dios un fantasma, y todo lo que lo rodea es un fantasma. Embora o trabalho que vou apresentar não faz eixo no pensamento jacobiano, suas palavras são úteis para pensar o sentido da filosofia idealista e romântica de Fichte e Novalis, e, em particular, como concebem o estatuto do eu como princípio filosófico prático, de forma tal que podemos sustentar já aqui o acordo entre suas filosofias. No contexto da filosofia de um e do outro, guiada pela busca da unidade, como estabelece Fichte ao começar a Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, já que temos de procurar o princípio absolutamente primeiro, puro e simplesmente incondicionado de todo saber humano, trata-se de pensar os seguintes itens aos quais refere criticamente Jacobi: o übergöttliches Vermögen, é dizer, as faculdades da imaginação produtiva e da razão prática descritas por Fichte e Novalis. O Erfunden, a criação de si mesmo e do mundo como aproximação perpétua ao ideal. E o princípio pensado como Restes Wesen, é dizer, Deus. Por outro lado, o princípio como eu, Gespenst, como eu fantasma, né? Gespenst, ideia de razão. Pensamento dogmático no primeiro caso e idealista no segundo. Para cumprir esta tarefa, vou abordar dois textos de Fichte, a Grundlage e a Appellation an das Publikum. Quanto a Novalis, vou trabalhar principalmente com Fichte Studien. O objetivo da fala será mostrar que, tal como Jacobi expressa, só que sem sua caracterização negativa, o devenir do idealismo fichtiano e novaliano levam a pensar o eu como princípio filosófico de caráter fantasmagórico ideal, de forma tal que a existência subjetiva e o mundo se configuram de forma espectral. Ao mesmo tempo, daqui se deriva o caráter moral estético e não religioso da filosofia deles.
É dizer, a ideia de que, a partir de seu fundamento metafísico, o sujeito não pode mais do que se desenvolver no mundo como atividade criativa inacabada, na busca do encontro consigo mesmo, como absoluto que, na medida em que se alcança, se evapora. Então, primeiro ponto, o eu fantasma fichtiano. No início da Grundlage, Fichte aponta o problema de considerar o primeiro princípio de um sistema de filosofia como um fato, ou como uma coisa, substância. Ambos pressupõem uma causa antecedente, o qual implica uma regressão ao infinito. Pelo contrário, para Fichte, o princípio não é um ser, mas uma atividade. O princípio é o eu absoluto como Tathandlung. Mas surge a pergunta, por que é o eu essa atividade que Fichte expõe como princípio sistemático e não refere aqui a outra noção? Na busca por tal princípio, ele parte da proposição lógica da identidade A igual A, como uma base certa que todo sujeito racional aceita. Ao mesmo tempo, salienta que a conexão necessária entre os termos que são identificados é apenas formal igual X. Ora, ele prossegue da seguinte maneira. Quanto ao próprio A, porém, se ele é ou não, nada está posto ainda por essa afirmação. Sob que condição, então, A é? X, pelo menos, está posto no eu e pelo eu, pois é o eu que, na proposição acima, julga. X só é possível em referência a um A. Ora, X está posto no eu. Por conseguinte, também A tem de estar posto no eu, na medida em que X é referido a ele. A é para o eu que julga e exclusivamente por força de seu estar posto no eu em geral. Isto é posto que no eu há algo que é sempre igual a si, e esse X posto pode também exprimir-se assim, eu igual eu. Fim da citação. Assim, não há nenhum ser que preceda o eu como princípio. Nas palavras de Fichte, o eu põe originariamente pura e simplesmente seu próprio ser. Entretanto, é um ser que não deve ser pensado em termos ontológicos como algo fechado, mas apenas em termos metafísicos. Caso contrário, a lógica dogmática da regressão infinita seria apresentada novamente. Mas qual é o status do conceito de eu? Neste ponto, pode-se afirmar que o eu, que não é um ser, é, segundo o desenvolvimento da Grundlage e a partir da classificação jacobiana, um fantasma, ou, em conformidade com a terminologia da obra, uma ideia. Segundo Fichte, o sujeito deve necessariamente, sabendo sobre seu impossível alcance, traçar a ideia de si mesmo como absoluto, como unidade total. Ele diz, a unidade é objeto de uma ideia, algo que deve estar aí e ser por nós produzido. Isto é, um ser que, como um fantasma, é e não é ao mesmo tempo. É em sua projeção pelo dever de ser, e não é em sua falta de concretude total. É em sua constante atividade de autoposicionamento, e não é desde que encausado por nada transcendente. Assim, o eu fantasma ideal é um foco regulador de caráter prático. Daqui se deduz a centralidade da moralidade como componente do idealismo fichtiano e a rejeição da religiosidade de todo pensamento que pretende argumentar a existência de um ser, Deus, acima da subjetividade. Por outro lado, para retomar a citação de Jacobi, el hombre tiene esta elección, o la nada o un Dios. Com efeito, se for concebido que somente um fundamento alheio à subjetividade, aquele Höchstwesen do qual Jacobi falou, pode dotá-la de sentido, assim como ao mundo, então sua negação implica uma nihilização. O fundamento, como o eu fantasma, implica a perda, o Verloren, do qual falou Jacobi, do sujeito de si mesmo, implica a dissolução, aquele Sich-Lösen, de qualquer sentido acabado. No entanto, é através desta fantasmagorização, desta idealização, no sentido de idealizar, de traçar uma ideia orientadora, um ideal, que o sujeito se cria, se inventa, o é a funden, do qual falou Jacobi, a si mesmo,
e cria um sentido mundano. Neste ponto, a fim de passar para a compreensão novaliana do eu fantasma, vale a pena rever o papel das faculdades da imaginação produtiva e da razão prática no sistema fichtiano. A atividade subjetiva, em seu sentido fundamental, ou seja, a tendência, o esforço do eu a superar o constante travo com respeito ao mundo em que se desenvolve, é dirigida a um objeto ideal. Mas agora deve ser acrescentado que esse objeto é uma criação da imaginação. Ele escreve na Grundlage: seu esforço, do eu, vai a um objeto meramente imaginado. Por sua vez, Fichte refere à razão prática, ou, como ele também menciona na apelação, à consciência moral, como uma faculdade dirigida a um ideal que não pode ser alcançado por causa de seu caráter absoluto, mas que, no entanto, orienta a ação subjetiva. Em suas palavras, esse texto aqui, a apelação, não tem tradução para o português, tá bom? Então, daí também que ficou em espanhol. El fin de toda nuestra existencia y de toda nuestra acción es un fin que no podrá alcanzarse, pero que incesantemente hay que promover. Y es la conciencia moral la que en cada situación de la vida nos responde decidiendo cuál es nuestro deber. Assim, a imaginação e a razão prática têm, para Fichte, um poder criativo que, segundo a terminologia de Jacobi, implica uma faculdade supradivina impossível. Mas isto somente enquanto ele, Jacobi, concebe o divino como uma instância transcendente à subjetividade e não, precisamente, o divino como o avanço constante do sujeito em seu percurso de autossuperação e unificação. Aqui deve ser enfatizado que a realização impossível do ideal implica um movimento simultâneo de perda e ganho, com respeito a si mesmo e ao mundo. De fato, Fichte afirma, nuevamente na apelación, es esta idea la única que le vuelve al sujeto otra vez soportable un actuar humano. Es el deber quien me intima a que yo siga adelante con mi vida y a que ejecute con alegría aquello que esté en mis manos hacer. Por sua vez, isto não implica satisfação total para o sujeito, um ponto que Jacobi sublinha, embora ele o faça apenas de forma negativa. Jacobi diz, aqui eu coloquei mais uma citação em espanhol, também não tem tradução para o português, eu acho. Nuestra suerte es que podemos creer en algo más grande y mejor que nosotros mismos. Aquellos que no piensan así nunca estarán satisfechos. Para Jacobi, a divinidade é algo maior que fundamenta o sentido da subjetividade e da realidade. Para Fichte, o sujeito mesmo é isso maior. Como efeito, ele argumenta que a negação de tal insatisfação, própria do inapreensível de um fantasma, é uma falsa consolação dogmática. Escreve na apelação: contra los dogmáticos, cuyas cabezas atribuyen al ser sensible una realidad que se sostendría de por sí, porque sus corazones se dan por satisfechos con él. Aquello que para mí es lo único verdadero y absoluto, para ellos simplemente no existe, não é sino uma fantasmagoria. De fato, da forma como Fichte desenvolve seu idealismo moral, o princípio que ele pensa, o eu, é um princípio fantasmagórico. No entanto, isto não implica que careça de verdade o que seja puro nada. O eu fichtiano é um fantasma na medida em que não é um ser, não é um Deus. O eu fichtiano é um fantasma como uma invenção da imaginação produtiva, como uma ideia de razão prática que regula a constante atividade subjetiva moral em busca do autoaperfeiçoamento. Como por sua vez diz Novalis, num sentido moral e estético. La imaginación permanece en países desconocidos, pero para suministrar materiales verdaderos tiene que ser racional, dependerá de su autoactividad más pura. Cuanto más pura sea la imaginación, más verdadera será. Aqui reside a verdade e o valor do eu fantasma. Por outro lado, Jacobi considera que, si Dios no existe, si este mundo y este sujeto no tuviera nada más que revelar, más allá de sí mismo, entonces no sería nada más que un terrible fantasma, un horror. Tengo un terrible horror de la nada. Fala Jacobi, no sou eu.
Eu também, mas tudo bem. Ora, contra esse horror, contra esse nada que Jacob vê nesta vida, trata-se, de mãos dadas com Fichte, de honrar-se e honrar o mundo. Ele diz na apelación, el sujeto no ama al mundo, pero lo honra a causa de su conciencia moral. Esta honra pode ser lida de acordo com o papel do romantizar, que, em termos morais e estéticos, Novalis se convoca quando pensa no eu fantasma como fundamento existencial. Aí passo então para Novalis. A continuidade entre o idealismo de Fichte e Novalis a partir da forma como eles concebem as faculdades da imaginação e da razão já foi mencionada. Deve-se enfatizar agora que, também para Hardenberg, a atividade do eu como princípio existencial subjetivo está inscrita como a impossibilidade de seu total desenvolvimento e unificação. Como aparece na Grundlage, Novalis concebe o eu como um ideal, como um objeto de imaginação e ideias da razão que oriente o constante aperfeiçoamento subjetivo no mundo da finitude. De fato, no fragmento 479 de Fichte-Studien, escreve: El yo é uma ideia regulativa. Aí é isso que eu falei, eu não conseguia a tradução para o português, daí eu deixei em espanhol. No mesmo sentido, podemos apontar o caráter fantasmagórico do eu. Diz no fragmento 508. Ele se pergunta, né? Em que sentido não alcançaremos nunca o ideal? Porque se destruiria a sí mismo. Para que el ideal produzca sus efectos, no debe encontrarse en la esfera de la realidad. La nobleza del yo consiste en la libre elevación sobre sí mismo. En consecuencia, el yo no puede elevarse de un modo absoluto, ya que entonces terminaría su eficacia, su placer, es decir, su triunfo. El yo mismo cesaría. Como Fichte, Novalis pensa que o triunfo e o prazer que o sujeito obtém do desdobramento de sua atividade consiste apenas na ação, para além de seu resultado sempre inacabado. Aqui reside o sentido moral do pensamento de Novalis sobre o eu como princípio. Por sua vez, no fragmento 556, ele diz: La moralidad tiene que ser el núcleo de nuestra existencia si debe ser para nosotros lo que ella quiere ser. El ideal del ser tiene que ser su fin y su origen. Una infinita realización del ser sería la determinación del yo. Su tendencia y aspiración sería ser siempre más. Assim, para Hardenberg, em continuidade com Fichte e contra Jacobi, ser é superação, é atividade, é ideia, é dizer, ser é eu. Mas, como ele deixa claro, o eu não é nada. De outra forma, o eu é um fantasma que se cria e se evapora na sua perpétua busca pela unidade. Cabe ressaltar também que a atividade do eu descrita por Novalis toma, em paralelo com sua tonalidade moral, uma tonalidade estética, já indicada por Fichte através do papel que ele atribuiu à Bildungskraft. De fato, o famoso apelo à romantização da existência nada mais implica do que uma atividade subjetiva de constante infinitização num sentido estético e moral. Romantizar a existência é criar-se e criar o mundo como deve ser. Aí o verbo é o sollen. Novalis escreve em fragmento das Vorarbeiten zu verschiedenen Fragmentsammlungen: El mundo debe ser como yo quiero que sea. A conexão entre moralidade e estética, ou agora mais precisamente arte, também é demarcada no fragmento 234 deste texto, no qual ele alude ao poder criativo da moralidade como uma arte de produzir um sentido superior para a vida, ou, em outras palavras, de romantizar. Moralidade é arte, el arte de elegir entre os motivos para as acciones, de acuerdo con una idea moral, con una idea artística a priori, y así poner en todas las acciones un sentido grande, profundo, así dar a la vida un significado más alto. Então, aqui eu vou pular já para parágrafo de encerramento, mas só para deixar assim, deixá-lo dito, tem outros fragmentos no Fichte-Studien nos quais Novalis fala do princípio como um sign.
e do sujeito como uma build do sein. Daí que tem tipo uma contradição, ou no mínimo uma problemática dentro do pensamento do mesmo Novalis, né? Mas então, ele estava estudando como a gente também tem contradição, né? Mas no espírito próprio da filosofia novalisiana e do romantismo, eu acho que essa leitura do princípio como meu é bem mais afina a si mesmo, né? Então, já para fechar, então, podemos destacar a continuidade entre Fichte e Novalis no contexto de uma filosofia idealista romântica baseada no eu como princípio existencial. Este princípio é caracterizado à maneira de uma ideia e, como Jacobi faz em relação ao pensamento de Fichte, à maneira de um fantasma. Porém, contra a rejeição dogmática de Jacobi, que retrocede diante do horror da falta de um significado determinado que não existe nenhuma criação subjetiva da existência, a filosofia fichtiana e novaliana expõe que é somente através de um pensamento e de uma atividade que nunca recua, mas sempre avança, que certo prazer pode ser alcançado, enquanto o sujeito desenvolve uma vida racional, honesta e artística. Obrigado, gente. Muito obrigado, Lucas. Palmas também, gente, pessoal que está aí no online, né? A gente não... Foi gostoso ouvir as palmas aí para o Lucas, a gente que está no online acaba não ouvindo, né? Mas vamos dar prosseguimento, então, com o Gustavo de Azevedo. Pode continuar. Azevedo com o trabalho Hegel e a Crítica de Arte Romântica de Frederico Schlegel. Também doutorando da USP, né? A USP está em peso, né? No Ouro Preto, né? O pessoal veio que veio. Gustavo, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todo mundo que está aqui presente, tanto online quanto presencialmente. Eu queria agradecer vocês, também agradecer pela organização do evento, pela oportunidade de discutir a pesquisa. Bom, agora eu passo a leitura do meu texto. Essa apresentação tem por objetivo comparar e discutir a crítica de arte romântica, na figura de Friedrich, com a interpretação e análise de obras de arte empreendida por Hegel em seus cursos de estética. Esse interesse se dá, pois, Danto, um dos principais nomes da crítica de arte vinculada à filosofia no século XX, não só aponta Hegel como alguém que exerceu crítica de arte, como também clama pela necessidade de uma crítica de arte modulada pelos procedimentos analíticos da filosofia da arte hegeliana. Trata-se de uma hipótese interessante, pois o próprio Hegel, no último parágrafo dos cursos de estética, afirma que sua consideração não poderia consistir em uma mera crítica de obras de arte. Não obstante, os procedimentos destacados por Danto dizem respeito à compreensão do significado das obras, de colocar a arte em palavras para aprender o que ela significa, e Danto entende que a crítica de arte deve identificar tanto significado quanto modo de apresentação, ou o que ele chama de incorporação, embodiment, na tese de que as obras de arte são significados incorporados. Ou seja, identificar o conteúdo e o modo de apresentação da obra de arte, e se ambos são apropriados ou inapropriados um ao outro. Essa incorporação de significado em modos de apresentação é justamente o que determina o movimento dialético por detrás do conceito de arte nos cursos de estética e as constantes problematizações no âmbito formal que rege as formas de arte e as artes particulares ao longo da história, de modo a expressar adequadamente o conteúdo de um determinado contexto espiritual. Tomando por base essa caracterização, minha pesquisa tem por objetivo verificar essa hipótese de Danto e compreender em que medida Hegel pode, de fato, ser considerado um crítico de arte. É um pouco mais do que isso, mas, em resumo, posso falar isso.
Mas, para verificar essa hipótese de Danton, que caracteriza a análise de Hegel como uma crítica de arte, é necessário uma comparação de seus procedimentos analíticos de obras de arte com a de outros autores de sua época que se propuseram efetivamente a realizar crítica de arte, de modo a compreender quais aspectos de seu programa crítico foram rejeitados e quais foram incorporados pela filosofia da arte de Hegel. Nesse âmbito, o movimento romântico é o mais relevante da época de Hegel, sendo Friedrich Schlegel uma figura proeminente. É de se destacar também o contexto de resgate desses dois pensamentos no âmbito da crítica de arte, pois se Danton clamava por uma crítica de arte modulada pela filosofia hegeliana e sua tese histórica do fim da arte para compreender obras que não pareciam mais imediatamente como obras de arte, mas sim como latas de sopa Campbell ou como Brillo Boxes, o interesse de um pensador como Benjamin pela crítica romântica em sua tese intitulado Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, se dá porque ele também tinha por objetivo uma revitalização da crítica, sobretudo literária, de sua própria época, como aponta o tradutor do texto para o português, Márcio Seligman Silva. Trata-se de uma investigação em andamento, mas para esta comunicação gostaria de focar em dois aspectos que considero essenciais. O primeiro diz respeito a uma semelhança no que diz respeito ao papel da reflexão para a crítica de arte. Tanto os românticos quanto Hegel enfatizam a relação reflexiva que se tem com a arte e a poesia em sua época. Não obstante, há também uma diferença fundamental entre esses dois procedimentos, que é a característica da crítica romântica, conforme apontado por Benjamin, de realizar uma espécie de acabamento da obra. Já para Hegel, por outro lado, a obra se encontra acabada, de modo que a reflexão sobre uma obra não implica essa relação de completude. Acredito que essas diferenças na abordagem com a obra de arte têm a ver com a própria concepção das relações entre arte e filosofia para os autores em questão. Outro aspecto que gostaria de trabalhar diz respeito também a uma semelhança entre os procedimentos críticos de Hegel e Schlegel no que diz respeito à inevitável transposição de elementos de suas respectivas filosofias para a interpretação de obras. No que diz respeito à crítica romântica, Benjamin aponta como eles partem de Fichte e seu conceito de reflexão, para quem a reflexão é determinada como a reflexão de uma forma, demonstrando desta maneira a imediatez do conhecimento dado nela, de modo que a reflexão pode ser entendida, portanto, como refletir transformador, e apenas o transformador sobre uma forma. Trata-se de uma teoria do conhecimento que possui a mais profunda afinidade crítica com a teoria da arte do primeiro romantismo. Mas há uma diferença na reflexão romântica, na medida em que eles partem do simples pensar-se a si mesmo, sich selbst denken, como fenômeno, o que é apropriado para tudo, pois tudo é si mesmo, ao passo que para Fichte, um si mesmo cabe apenas ao eu, segundo Benjamin. Também é uma simplificação, não daria para entrar em todos os aspectos dessa questão, então só indico aqui. A crítica de arte do romantismo alemão está, portanto, diretamente relacionada ao procedimento reflexivo próprio da arte, sendo a obra de arte, graças à sua forma, um momento desse meio de reflexão absoluto. A crítica se encontra em relação intrínseca com a obra na medida em que ela é tanto autoconhecimento quanto autojulgamento da obra. Essa concepção pode ser vista, por exemplo, na resenha de Schlegel de 1798 dos anos de aprendizado de Wilhelm Meister, de Goethe, que seria uma obra que julga a si própria de modo que e eu cito Schlegel, simples apresentação da impressão, além de supérflua, teria de estar necessariamente em desvantagem não apenas ao poeta, mas até mesmo ao pensamento do leitor, que tivesse o sentido para o mais alto, que pode venerar, e mesmo sem arte nem ciência, sabe o que deve venerar. Em citação. Benjamin enxerga aqui o momento positivo da crítica, que prepondera sobre o momento negativo de elevação acima de todos os graus anteriores. Positividade esta que se diferencia do conceito de crítica meramente negativo e destrutivo que era predominante na crítica de arte de sua época. Por isso, a crítica, que não pode ser, por princípio, diferenciada da obra de arte, se liga a um viés produtivo de acabamento da obra, na medida em que ultrapassa a simples observação, complementando a obra de arte e a elevando a uma potência mais alta, a qual ela só pode atingir se criticada. Podemos ver essa relação de acabamento, por exemplo, em outro texto que Schlegel discute o Meister, uma resenha do ano de 1808, e que contempla a publicação dos volumes da obra completa de Goethe até então, na qual ele diz que, eu cito, essa formação, então, tão pouco ela seja total e completamente desenvolvida na obra,
deve indiscutivelmente ser pensada como uma formação absolutamente artística, poética, e a obra certamente não entra em conflito para nós, não entra em conflito com a intenção do escritor, quando nós completamos, para nós, o delineamento meramente sugerido desse conceito por meio desse espírito de formação artística. Fim de citação. Essa observação de Schlegel surge no âmbito de uma defesa do Meister de Goethe, censurado em sua época por não ter desenvolvido inteiramente o conceito de Bildung, o que Schlegel aponta justamente como espaço de atuação do crítico. Ainda que não seja essa a resenha de Schlegel sobre o Meister de Goethe, na qual ele corresponde para Benjamin totalmente ao seu próprio ideal de crítica, que é tanto teoria da crítica quanto crítica do romance goetheano, essa seria a crítica que eu mencionei anteriormente, de 1798, ainda assim é possível ver essa questão da possibilidade que a obra oferece para a atuação do crítico, no sentido de complementá-la. O Meister é, por isso, a obra que procede todas as outras de Goethe, pois o Schlegel afirma que, no que diz respeito à riqueza da inventividade, ao cuidado da execução e especialmente à plenitude da formação interna completa, ela é marcada pela força formadora da reflexão. Por mais que a crítica romântica não corresponda a uma crítica qualitativa, um julgamento enquanto simples opinião, mas antes uma conformação que, na verdade, quanto à sua procedência, é ocasionada pela própria obra, mas que, em seu perdurar, é independente dela, o próprio fato de que a obra pode ser criticada, tomando por base sua própria estrutura, já é um demonstrativo de sua qualidade. Como consequência, Benjamin aponta como, na teoria romântica da crítica, se encontra de modo inevitável o paradoxo de uma valorização superior da crítica do que da obra, na medida em que a obra só se torna completa se criticada. Retornando à resenha de 1798, Schlegel diz que, por mais que a obra se apresente e se julgue a si mesma, toda e qualquer obra excelente, seja ela de que gênero for, sabe mais do que aquilo que diz e quer mais do que aquilo que sabe. Portanto, como diz Schlegel também em um outro fragmento, crítica não é outra coisa, na verdade, senão a comparação do espírito e da letra de uma obra, a qual é tratada como infinito, como absoluto e como indivíduo. Criticar significa compreender um autor melhor do que ele compreendeu a si próprio. Novamente, é justamente esse o espaço de atuação do crítico. Os motivos da crítica são trabalhados por Schlegel em texto que ele dedica a Lessing em 1804. Para Eichner, organizador da edição crítica das obras de Schlegel, o paralelo da crítica de Lessing com a própria crítica divinatória ou producente de Schlegel é evidente. Afinal, também em sua defesa de Lessing como polemista, se pensa no próprio Schlegel. Ele sabia, afinal, quanto ódio contra ele suas próprias polêmicas haviam provocado. Na introdução a esse texto, dedicado a discutir a essência da crítica, Schlegel afirma que a primeira condição de todo entendimento, e, portanto, portanto, também do entendimento de uma obra de arte, é a perspectiva do todo. E que, portanto, essa reconstrução e reconhecimento do todo foi, no entanto, colocada como a única e mais essencial condição fundamental de uma crítica, que deve, de fato, satisfazer sua autodeterminação, uma vez que esse todo passa por uma reconstrução teórico-histórica da arte e da própria produção de determinado artista. Eu cito Schlegel: o entendimento do individual depende, portanto, da ciência do todo, do conhecimento do organismo de todas as artes e ciências, de modo que o crítico deve se mover em ciclo heurístico das partes para o todo e novamente de volta às partes. Pensa-se a crítica como um elo da história e da filosofia, que une ambas, e na qual ambas devem ser unidas para formar um terceiro elemento novo. Sem espírito filosófico, ela não pode prosperar. Isso todos reconhecem, e igualmente pouco pode ela prosperar sem conhecimento histórico. A purificação filosófica e o exame da história e da tradição são indiscutivelmente crítica. Munido desses instrumentos, pode-se fazer uma característica, uma vez que a mais elevada tarefa da crítica é o casamento mais interior da história e da filosofia. Em síntese, para Schlegel, na reflexão crítica sobre a obra de arte, tem-se por objetivo sua elevação e seu acabamento orientados a partir da compreensão histórico-filosófica da arte e do próprio autor. Na estética, Hegel não chega a apresentar diretamente o que entende por reflexão, limitando-se na introdução, em primeiro lugar, a enfrentar dois modos de tratamento que se opõem, que parecem excluir-se mutuamente e não permitir que se alcance algum resultado verdadeiro.
O primeiro se ocupa apenas com aspectos exteriores da obra de arte, de obras de arte efetivas, e as classifica na história da arte. Propõe considerações sobre as obras de arte existentes ou lança teorias que devem fornecer os pontos de vista universais para o julgamento, bem como para a produção artística. O segundo, por sua vez, ao se abandonar de maneira isolada o pensamento sobre o belo, somente produz generalidades totalmente alheias à obra de arte e sua peculiaridade, isto é, constituindo uma filosofia abstrata do belo. A estética hegeliana, por outro lado, ao rejeitar essas visões unilaterais, entende que o conceito filosófico do belo deve conter em si mesmo mediados os dois extremos indicados, na medida em que reúne a universalidade metafísica com a determinidade da particularidade real, sendo que esses modos de tratamento mencionados até agora carecem das universalidades e essencialidades do conceito. Esses dois modos de tratamento apenas surgem em decorrência de uma mudança das relações humanas com a arte na época moderna, quando é criada uma cultura da reflexão, na qual a arte deixa de proporcionar a satisfação das necessidades espirituais mais elevadas, como fizera na antiguidade. Na modernidade, a cultura não é favorável à arte. A arte e o artista são colocados no centro desse mundo reflexivo, de modo que as obras de arte também passam a suscitar em nós o juízo, na medida em que submetemos à nossa consideração pensante o conteúdo e o meio de exposição da arte, que é essa a citação do Hegel que o Danto toma como base para sua crítica de arte. Mesmo sem uma indicação mais precisa do conceito de reflexão propriamente dito, podemos tomar por base o desenvolvimento dessa questão em obras como o Escrito da Diferença, e que se refletem, em certa medida, nas obras sistemáticas posteriores como a Estética, sendo a reflexão entendida a partir da necessidade de mais do que um ponto de vista meramente subjetivo e parcial, como na esterilidade da reflexão unilateral nos modos de tratamento criticados na Estética, mas coordenados pelo absoluto. Essa é justamente a visão da filosofia da arte que orienta o procedimento hegeliano de interpretação e análise de obras, ainda que a arte fique aqui em uma posição subordinada à filosofia, como um momento que, por mais que necessário, deve ser superado. Na Estética, a reflexão é mencionada em relação à arte na medida em que a filosofia submete a arte às suas considerações, de diversas maneiras possíveis, inclusive algumas fundadas em uma mera reflexão unilateral, sendo essa submissão uma característica da época moderna e da nova relação do espírito humano com a arte. Se Benjamin fala em crítica imanente para os românticos, pois a crítica da obra é muito mais sua reflexão que, evidentemente, pode levar ao desdobramento do termo crítico imanente a ela mesma, esse termo também pode ser remetido à filosofia de Hegel. Trata-se para ele de uma crítica imanente submetida ao desenvolvimento dialético, em oposição a essa crítica de arte do romantismo guiada pela subjetividade livre e infinita, sendo que a arte, quando criticada, nos convida a uma consideração intelectual, mas não com a finalidade de criar arte novamente, mas sim de aprendê-la filosoficamente. E aqui eu lembro a questão que o professor Bruno Guimarães comentou ontem, da continuidade que ele enxerga no Danto e nos românticos, no que diz respeito a essa crítica de arte com relação à própria obra, que é uma questão que a visão do Danto é um pouco heterodoxa. Existem diversos pesquisadores hegelianos, como a Gettman Ziffer, a Iannelli ou o próprio Holgate, que discordam dessa visão do Danto, que enxerga uma filosofização da própria arte, e enxergam, na verdade, que isso simplesmente abre mais espaço para uma crítica coordenada pela filosofia. Um motivo para essa diferença parece ser a própria relação que a filosofia tem diante da arte no pensamento de autores como Schlegel e Hegel. O papel da subordinação da arte à filosofia no pensamento, no sistema hegeliano, deixa claro o porquê da filosofia se voltar a ela apenas como meio de interpretá-la enquanto seu outro, mas sem atribuir à arte um papel mais elevado. Nessa interpretação, não se trata de complementar a obra de arte, pois ela, por mais que constitua um estágio do espírito absoluto, em decorrência de seu caráter sensível e de dependência do material exterior, permanecerá sempre incompleta no que diz respeito às necessidades espirituais, pelo menos aquelas dos modernos. Isso faz com que essa suposta crítica de arte hegeliana se furte de pretender uma tarefa de acabamento complementar da obra de arte, tendo por objetivo, por outro lado, compreender seu desenvolvimento histórico na dinâmica cultural humana. A crítica de arte na estética de Hegel, se viermos a aceitar a hipótese proposta por Danto,
restringe-se a uma interpretação orientada pela própria sistematicidade da filosofia hegeliana, o que gerará uma série de críticas às suas análises, oriundas de autores como Adorno, Gadamer e Belting. Já Schlegel recusa uma certa sistematicidade no tratamento da crítica, bem como o movimento romântico como um todo e sua predileção pela exposição do pensamento por meio de fragmentos. Quando ele trata de Lessing, Schlegel diz que ele não foi de modo algum um pensador sistemático e fundador de uma seita, mas antes de tudo um crítico, como se pensamento sistemático e crítica fossem inerentemente excludentes. Mas o próprio Schlegel, além de indicar a necessidade de uma crítica embasada pela história e pela filosofia, o que por si só já é possível de ser considerado um aspecto sistemático, ressalta em sua resenha de 1798 sobre o Meister de Goethe aspectos que correspondem à sua própria teoria da poesia romântica, segundo Eichner, quem eu cito. É por isso compreensível que Schlegel, em sua recensão, destacou todos os aspectos onde o romance de Goethe correspondeu à sua própria teoria da poesia romântica. No fragmento 116 do Ateneu, é dito que a poesia romântica seguraria um espelho diante do mundo. Ao mesmo tempo, seria, no entanto, a forma ideal para exprimir totalmente o espírito do autor. Então é dito na recensão do Wilhelm Meister que ao leitor deste seria oferecido o mais tranquilo gozo do que é presente, ao mesmo tempo em que o espírito do poeta seria visível por meio da obra. Schlegel escreve no fragmento que a poesia romântica seria capaz de formação por todos os lados, na medida em que ela organiza todas as partes semelhantemente àquilo que deve ser um todo de seus produtos. Então é mostrado que o Wilhelm Meister apresenta, com efeito, uma tal forma orgânica. É dito no fragmento 116 do Ateneu que a primeira lei da poesia romântica seria de que o arbítrio do poeta não sofreria com qualquer lei sobre si. Então se fala do arbítrio culto, ou formado, gebildet, do poeta, cujo romance, ao mesmo tempo, cumpre com e também ilude as expectativas habituais de unidade e coesão, revelando, no entanto, ao pesquisador mais profundamente, sempre mais relações inferiores e afinidades, sempre mais coesão espiritual. Em sua interpretação, Schlegel acompanha essas relações interiores com um toque magistral. Sobre elas, portanto, sobre uma análise estrutural, reside o foco de sua interpretação. Fim de citação. Claramente, não são as mesmas implicações sistemáticas da filosofia de Hegel, mas, ainda assim, não é como se o procedimento do crítico Schlegel, por mais imanente que fosse espontâneo e descolado de qualquer teoria ou maneira de compreender a arte. Como conclusão desta apresentação, que diz respeito a uma pesquisa ainda em desenvolvimento, gostaria de destacar como, ao mesmo tempo em que há diferenças essenciais e que parecem incontornáveis, na medida em que a própria concepção do que é a arte parece estar em jogo aqui, bem como suas relações com a filosofia, há também mais semelhanças entre o suposto procedimento de crítica de arte hegeliano com a crítica romântica do que poderia parecer à primeira vista. Diversas questões reivindicadas por Schlegel, tanto em textos programáticos, como aquele sobre Lessing, quanto em recensões de obras, parecem estar em jogo nas interpretações que Hegel realiza da arte. O caráter de imanência, ainda que submetido à dialética histórico-conceitual da arte, e a necessidade de uma articulação entre filosofia e história na realização de uma análise de obra, foram também incorporados por Hegel e ocupam um lugar importante na sistemática dos cursos de estética. Ao mesmo tempo, a reflexão romântica sobre a arte é também um sinal da mudança das relações humanas com a arte na modernidade, aspecto que será essencial para a compreensão histórico-conceitual de Hegel, não apenas na estética, mas em seu sistema de filosofia como um todo. Fico por aqui e agradeço a atenção. Certo, Gustavo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram da mesa, né? Agora eu vou abrir um espaço aqui, um momento aqui para a gente estar, né, podendo fazer um bate-papo, né? Nós temos muitas pesquisas, né, colocadas na mesa com afinidades. Inclusive, eu vou fazer um comentário aqui, né, que muito me deixou feliz. O Wilhelm Meister do Goethe foi citado em todas as apresentações. E eu, como doutorando em Goethe, achei isso fantástico, né? Isso ia achar melhor se fosse o Fausto, que é o objeto do meu estudo. Mas é isso, gente. Vou abrir para as perguntas, né, para os comentários.
né, por favor, né? Quem tiver no online, né, clica naquele botãozinho que é uma mãozinha, né? E quem tiver no presencial aí, né, vai lá no microfone e coloca a voz, né? Ele está escutando a gente? Aqui tem uma algumas questão perguntas aqui. Certo, vamos lá então, vamos para as perguntas no presencial lá. Tá bom. Rapaz, são mais duas curiosidades, assim. A gente vai continuar o papo ali no lanchinho. Mas queria parabenizar todo mundo que apresentou. Foram todos muito interessantes mesmo, de verdade. Mas eu tenho duas pequenas curiosidades mesmo. Curiosidade para os dois aqui. Lucas, queria começar contigo. Uma coisa que a gente estava conversando hoje de manhã, ao falar sobre inteligência artificial. Me chamou muita atenção. Eu achei muito legal quando tu usa essa ideia do fantasma, né, tanto em Novalis quanto em Fichte, para pensar uma aporia, justamente a aporia da inteligência artificial, ou seja, por mais sofisticado que seja o algoritmo em virtude do qual existe a inteligência artificial, aí a minha pergunta é mais ou menos isso, se a minha conclusão está certa à luz do teu texto, da tua apresentação. Se a gente poderia dizer que, por mais complexo que seja o algoritmo que possibilite a inteligência artificial, ainda assim seria uma inteligência artificial para a qual não haveria fantasma. E exatamente nesse nada do fantasma residiria a diferença entre inteligência artificial e o eu, e ver se isso é, assim, eu acho essa reflexão interessante porque é algo fundamental, né, em debate ético hoje em dia. E algo que me parece ser nuclear no teu texto é essa articulação entre o estético, o ético, moral e o teorético. Enfim, aí se eu quero que tu comente um pouco isso. E para Gustavo, primeiro de tudo, achei exemplar. Fiquei com inveja da articulação, da clareza, da coerência. Muito bom mesmo. Achei muito legal. E aí é uma curiosidade também, que é o seguinte. É um pouco constrangedor para mim perguntar sobre Hegel aqui à luz dos pianos todos, professor Werner, à luz do seu texto, mas a minha curiosidade é o seguinte. Você mostra as diferenças, semelhanças, né? Mas eu queria insistir numa diferença a respeito de Schlegel e Hegel. Eu tenho a impressão do leitor horrível que sou de Hegel, que ainda assim, como você diz, a arte está submetida a uma articulação conceitual superior que ganha na filosofia a sua arena, né? E aí, não sei se está errado esse pensamento meu, mas eu pensei em Robert Schwartz, lá da USP, e a leitura que ele faz de Machado, eu não sei se tu está familiarizado, mas, enfim, eu fico pensando como seria uma leitura alternativa, à medida em que o Schwartz submete a forma machadiana a uma dimensão outra, que no caso, para ele, está relacionada às condições materiais do Brasil oitocentista. E se uma crítica bem schlegeliana, ela insistiria na especificidade da forma machadiana. Eu não sei se está muito claro. É mais uma curiosidade, assim, sabe? Talvez a gente possa continuar essa conversa lá fora. Não está muito bem formulada a minha pergunta, eu admito. Está ruim. Mas, enfim, se tu puder comentar. Desculpem aí, se ficou muito mal formulada a pergunta. Tá bem. Obrigado. Aí, achei de... Responde agora ou... Vamos passar para responder, né? Não, pode, agora que a gente já está nesse momento aqui, né, mais despojado, fez a pergunta, né, a pessoa aí que já responde já, né, é só aquilo, né, se for se tornar um bate-papo, né, eu vou pedir para dar uma né, contida, né, se conseguir responder, né, só responder, aí os bate-papos, né, para outro momento. Tá ótimo. Quer que comece Pode você? começar. Então tá bom. Então, Gabriel, obrigado pelas questões planteadas. Então, primeiro, com relação à inteligência artificial, você viu, foi algo que a gente falou assim, isso daí foi um bate-papo. Mas eu acho que aí é interessante tomar a teoria fichtiana e, segundo eu apresentei, novaliana do eu, para... sei lá, acho que argumentar, como a gente estava falando, por que o robô nunca vai superar o homem e por que o robô não é autoconsciente. E é interessante, né? Porque é isso. Eu acho que a nada, que o eu, que o sujeito, experiência, é uma nada que um robô nunca vai experimentar, né?
Tipo, e daí, dessa nada, é que nasce um movimento próprio do aperfeiçoamento que constitui o sujeito, né? Mas então, se você quiser, a gente continua a conversa, que é o bate-papo depois. E com relação ao segundo item, esse eu tenho trabalhado um pouco mais, é isso que assim, que você me perguntou, que você apresentou. Eu faço uma leitura numa linha que combine, que não separa, que não afasta, que é o próprio da bibliografia na geral, o sentido moral e o sentido estético próprio da filosofia idealista fichtiana e do romantismo novaliano, porque, assim, de fato, quando Novalis convoca a gente para romantizar a existência e ele desdobra essa máxima, você vê que aí esse movimento romantizador não é outra coisa que aquilo que Fichte mesmo está planteando quando planteia o dever como um ideal que leva a gente a se superar constantemente, né? Tipo, ir desde o infinito para o infinito, sabendo que não vai conseguir atingir, né? Mas ainda assim você faz esse movimento. Eu acho que a leitura que separa Fichte dos românticos está baseada nisso, né? Como que a estética, a arte, na verdade é um jeito, a poesia mesmo, um jeito de ir para além da filosofia. Mas aí essas leituras, eu acho que são, humildemente, leituras ruins do Fichte, que a gente também falou. Tipo assim, o primeiro princípio, a Tat Handlung, não fecha nunca. Tipo, então dizer, o romantismo que está fazendo, tipo, aquilo que o romantismo, aquilo que Novalis não gosta do Fichte é o primeiro princípio como uma coisa que está fechada, sei lá. Não está fechada, não. Tipo, a Tat Handlung nunca, segundo Fichte apresenta, nunca fica fechada, e a Wissenschaft Lehre nunca ficou fechada. Se Fichte estivesse vivo hoje, ainda estaria escrevendo a Wissenschaft Lehre, né? Número 200. Mas eu acho que é assim, então eu gosto de traçar essa continuidade, né? Além de que eu gosto de ficar do lado oposto da bibliografia na geral, mas é isso. Com relação à pergunta para mim, se o Schlegel insistiria nessa questão da forma, eu acho que tanto sim, sim, seria principal, mas não quer dizer para ele que toda a questão do desenvolvimento histórico não seja importante. Por exemplo, nessa resenha de 1808 que eu não mencionei, ele faz toda um aspecto que eu não mencionei dessa resenha de 1808 é que ele faz toda uma construção histórica, porque uma das críticas que era feita ao Meister na época era que a questão do gênero romance, né? E ele vai defender o Meister fazendo um desenvolvimento histórico, trabalhando com outros romances, né? Principalmente o Don Quixote, mas ainda assim ele vai afirmar que cada romance é uma obra em si mesmo, subsiste em si mesmo. Ele critica essa concepção do romance como um gênero. Então, ao mesmo tempo que ele faz essa análise histórica, ele também se atém bastante à forma. Por exemplo, na outra resenha, de 1798, ele faz uma análise livro por livro do Meister, né? E mesmo nessa de 1808, né, como ele trata os volumes da obra completa do Goethe, ele ainda assim também vai volume por volume fazendo... que eu recortei só aqui o Meister, né, para discutir. Certo. Gente, alguém tem mais alguma questão aí? Tem uma questão online, mais presencial? Eu tenho alguns comentários também para tecer aqui, né? Os nossos... Tem mais uma aqui, ó. Mas eu vou passar primeiro, né? Deixa o pessoal aí. Só um minutinho. Queria desdobrar um pouco questões da sua apresentação, Lucas. Me chamou uma atenção, quer dizer, antes de tudo, acho que o título da apresentação chama, né, uma certa heterodoxia assim, na questão do fantasma.
mas como você vai desdobrando isso na direção, pelo menos de 2 ou 3 passagens do seu texto, de uma aproximação ao nada, e que você menciona uma aniquilação, né? Um movimento de... na verdade, não sei se foi textual, foi algo bem en passant, e eu queria, nesse sentido, perguntar para você acerca desse lugar, nesse desdobramento desse eu, se ele, enquanto fantasma, segue não um movimento de progressão, mas seguiria justamente um movimento quase de deslocamento da aniquilação de algo que precede e de um lançamento de algo que procede, né? Não, quase que numa transformação, mas pensando aí pelo fantasma, como que funcionando numa dimensionalidade qualificada, assim. Não sei se deu para entender mais ou menos. Assim, eu acho. Beleza. Não, assim, eu entendi você, eu não sei se entendi 50 Novalis, né? Mas ainda assim vou falar alguma coisa. Então, aquilo da nihilização, né? Da aniquilação do eu próprio, do sujeito e do mundo, isso é o que Jacob critica, né, em Fichte. Mas, assim, eu acho que... tá certo, desculpa. O que eu acho é que, de fato, é assim para o jeito de pensar a subjetividade idealista, fichtiana, no mínimo, assim, na Grundlage, né, que é a versão da Wissenschaftslehre que eu apresentei. Só que, tipo, esse horror, né, que eu falei, diante do qual Jacob recua, é algo que eu acho que Fichte mesmo, talvez ele não tenha alguma passagem que daria para encontrar ainda assim, mas que ele sabe que é assim, mas aí mesmo, e tipo, aí eu faço um link com tipo a outra parte, que é aquela da aniquilação, projeção, e se não é um movimento puramente negativo, segundo eu entendi que você estava planteando, eu acho que aí você já não tem movimento negativo e afirmativo. O movimento é tipo, é uma moeda com 2 faces, entendeu? Tipo, e você está criando e destruindo você o tempo inteiro. E assim também com relação ao mundo. Tipo, é criação e ainda mais, tipo, sem destruição, sem aniquilação, você não teria espaço para construir nada. E então é isso que tipo, aquilo que também dá para ver no eu como princípio, que foi o que eu tentei mostrar, e eu falei assim também, tipo, o eu como fantasma, ele é e não é ao mesmo tempo. Então aí ele está chamando a gente para uma nova forma de pensar a identidade mesmo, a contradição mesmo, mas é isso. E mais uma vez, só para sublinhar, isso não implica tipo que o eu, tudo o contrário, né? Essa dialética, vamos dizer assim, é aquela que dá o espaço para uma abertura constante da existência, da gente, no mundo da finitude, né? E não para uma sorte de satisfação total, acreditando numa entelequia, assim, que é o próprio do dogmático, como fala o Fichte, e do Jacob. E dos dogmáticos, como também falou o Fichte, que eu acho que aqui não tem nenhum. Mas sorte para a gente, né? Valeu. Certo, mano. Eu ia fazer um apontamento também, coisa curta, né? Acabou que a Raquel saiu, mas vou aproveitar o Vinícius aqui, o Vinícius, né, na sua apresentação, em um momento onde você fala de unidade originária, né? Síntese originária. Eu trago, né, aí o estudo que eu faço, fenômeno originário. E aí, o que
que a gente tem? A gente tem analogias, a gente tem influências, a gente tem o que nós, né? E queria que você comentasse mais a respeito dessa unidade originária, como é que ela é articulada nos autores que você está... Passar a bola para você. Valeu, Márcio. Nessa hora eu estava citando, na verdade, o Rubens Torres, né? Rubens Rodrigues Torres Filho. Ele tem um texto que chama O Problema da Síntese, alguma coisa assim, no qual ele está pensando os pós-kantianos, em particular o Fichte e o Schelling, e aí ele levanta uma questão lá, que eu acho que, de fato, ela tem sentido para o mundo pós-Kant. Uma vez aberto o abismo do projeto crítico, né, no sentido de que há uma certa estrutura a priori do sujeito transcendental e a relação dele com o mundo, e visto o problema do dogmatismo e afins, e aí surge esse problema da comunicação. E, portanto, o problema da síntese, né, que é o que vai juntar entidades de lugares diversos, digamos assim, ou de dimensões distintas. E aí ele defende que há sempre um certo absoluto que subjaz ao projeto da síntese. Você entende? Então, e aí, claro, cada um vai dar essa resposta de uma maneira muito diferente, da maneira pela qual essa ligação vai se estabelecer entre sujeito e objeto, verdade e conhecimento, enfim, aí tanto faz. A resposta do Goethe, que eu sei bem pouco, mas a ideia... Há um pressuposto, salvo engano, de uma dita natureza, sabe? De uma harmonia natural do mundo, assim, de que de alguma maneira, seja na planta originária, seja no objeto originário, seja no fenômeno originário, seria essa ideia da totalidade estaria presente arquetipicamente na sua transmutação fenomênica, digamos assim, sabe? O Schlegel, me parece, pressupõe esta ideia da poesia universal, que é uma espécie de humanidade que subjaz a própria humanidade, assim, dado que presente, passado e futuro se encontram o tempo todo. Então você teria uma certa ideia de absoluto aí também. O Fichte, de algum modo, vai ter também, eu acho, nesse por tético do eu. Que, de algum modo, como ele mesmo diz, toda a doutrina da ciência, né, toda a exposição vai ter que comprovar o primeiro princípio, de algum modo. Ele vai ter que estar presente o tempo todo, mesmo que claramente de maneiras diferentes. E etc, etc. Entende? Eu acho que esse é um processo que acontece com todo esse período pós-kantiano, digamos assim. Que eu acho que, por exemplo, Benjamin vai tentar resolver com a ideia da origem, com o Ursprung, lá do romantismo alemão. Que aí ele vai tentar criar um mundo da ideia, que é o mundo da estrutura das ideias, que só existe porque existem fenômenos que iluminam essa constelação, apesar das ideias serem eternas, entende? Aí esses problemas vão se mantendo e cada um vai colocando de uma maneira. Eu acho que é um pouco essa a provocação do Rubens, que eu acho que ela se aplica de fato a esse período todo, que de algum modo esse é sempre o problema. O problema do Hegel, no fundo, também é o mesmo, né? O espírito precisa se encarnar. Se o espírito não se encarna, seja nos povos, seja nas obras, aí ele não existe mais, porque ele precisa estar negado na sua particularidade que o afirma, por sua vez. Então, de algum modo, esse é o problema, que eu acho que é um problema dessa época, que é um problema sério dessa época, que eu acho que vai até o Marx. Eu acho que o Marx resolve, mas mudando a chave completamente, né? Aí você me deixou curioso de novo. Você vai falar que o Marx resolveu, aí você me deixou curioso, eu queria, né? É porque se a gente for entrar nisso daí, cara, a gente vai parar lá em Lukács também, né, cara? A gente vai parar lá na ontologia lukáciana, lá na estética da ontologia lukáciana, né? Aí a gente vai ter que brigar, a gente vai ter que pôr o Adorno da dialética negativa versus
a particularidade estética do Lukács para brigar, exato. Exato, exato. Né? Só que, assim, a particularidade estética já é do Goethe, já. O Lukács usa ela tal qual está no Goethe. Né? Ele não... Né, ele vai lá e enfia ela no Marx. Ele fala, cara, isso aqui é muito bom, deixa eu colocar aqui no Marx, aqui, porque tá faltando isso aqui, seu Marx. Né? Tá? Né? Mas é... Mas o Lukács era uma adoradora do Goethe, né? Descaradamente, ele adorava o Goethe. Adorava, não. E mas tá virando a única coisa que se mantém, acho que um dos únicos pensadores que se mantém assim, de ponta a ponta no pensamento do Lukács é Goethe, cara. Todas as fases o Goethe está lá. Acho que tem um escrito que se chama A Dialética em Goethe, do Lukács, que é, assim, é a pior coisa do Lukács que eu já li. É muito ruim. É muito ruim, cara. Nossa Senhora. É um negócio assim que eu falei, gente, o Lukács escreveu, é muito, de 1932, um negócio assim. Mas é muito, é horrível. Ô, Vinícius, acho que eu queria até alongar contigo aqui, acho que a gente tem uma... Vou olhar seu e-mail aqui, acho que a gente tem bastante ideia para trocar aí, cara. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Eu tinha um comentário, eu queria ouvir a oposição do Wilhelm Meister com o Ofterdingen, né, da Raquel, mas a Raquel, né, que evaporou ali, né, nas redes, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, gente, acho que eu vou encerrar aqui. Vocês têm mais, né? Quem está aí no presencial, acho que tem mais coisa aí, né, para curtir. Tem Ouro Preto também, né, que é muito bonita, gente. Né? Não tem mais nenhum. Tem mais pergunta? Não tem, não. Não tem, não? Não tem, não. Ué, então é isso. Eu vou encerrar, né, por aqui, gente. Agradeço muitíssimo. Foi uma ótima mesa. Eu queria estar aí em Ouro Preto, né? Por uns motivos econômicos, eu não pude ir, né? Econômicos de trabalho, mas estou aqui participando, né? E também vou estar presente aí no livro também, né? Eu sou um dos convidados que não está inscrito no livro, né? E é isso, gente. Muito boa a mesa mesmo, né? Gostei bastante da USP estar em peso, né? Acho que um dos pontos fortes, né, sempre do romantismo alemão, do idealismo alemão, é a USP, né? Acho que tem muitas pesquisas boas, né, sempre vindas da USP, né? Então acho que não é de se espantar que o evento ele está com muitos alunos da USP. Agradeço a todos, viu? Muito bacana. Eu, como aluno da UFOP, né, agradeço em nome da UFOP também, né? E é isso, gente. Foi um grandíssimo prazer, né? E é isso. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado.